Olá, sejam todos bem-vindos à primeira Mostra Piranhão de Cinema, que está acontecendo simultaneamente em Teresina, no Piauí, e em São Luís, no Maranhão, e teve início hoje, dia 11 de janeiro de 2023, e se estende até o dia 14, sábado, com programação super especial de mesas, de bate-papo, oficinas, exibições. Nós queremos agradecer aos nossos parceiros que estão tornando possível a realização da mostra, ao Luxo Soft Hotel, principalmente na pessoa de Ítalo Viana, ao Projeto Paradiso, que está nos apoiando com a ação Paradiso Multiplica, a Cardume, uma plataforma de streaming brasileira que valoriza o cinema nacional, e o público do festival pode acessar um mês grátis do Plano Peixe na plataforma Cardume, com acesso no QR Code, que está no cartaz da mostra, e aí você pode assistir curtas do Brasil inteiro por um mês. Queremos agradecer também à Associação Amigos da Arte e da Cultura do Piauí, a SAAC, e também a alguns de nossos apoiadores, especialmente o Instituto Ubíqua, o NUJOC, que é o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo e Comunicação, a Secretaria de Cultura do Piauí. E esse evento é a realização da Labcine Filmes, em parceria com o Centro Cultural Vale do Maranhão. Eu sou Ercília Mendes, faço parte da Labcine Filmes, e eu estou aqui hoje com Marco Cidreira, representando o filme Último Tiro, Gleiser Azevedo, representando o filme O Laçado Boi, e Milênia Avelar, representando o filme Lealdade. Esses três filmes serão exibidos na mostra, e é um prazer estar com vocês aqui. Eu assisti os três filmes, né? Já tive esse prazer, e me chamou a atenção como os três filmes falam muito sobre coletividade, né? Assim, eles se cruzam em alguns pontos, se diferenciam em outros, mas me chamou a atenção como os três, de alguma forma, falam de coletividade. E aí, por exemplo, achei interessante no filme Lealdade, como fala de lealdade, né? O nome é algo que é mencionado mesmo no filme, e traz uma discussão de decolonialidade que está muito ligada com os outros filmes também, de alguma forma, né? E, e quando se fala dessa lealdade, lealdade ou não a algumas tradições, né? Que é uma discussão que tem no filme, enfim, vocês vão ter que assistir para ver. Eu conectei bastante com o filme O Laçado Boi, que também traz isso, também fala de uma lealdade a certas tradições. E fiquei pensando, a partir dos contextos, né, dos filmes, de algumas questões que pessoas pretas passam, enfim, algumas questões ligadas a alguns territórios, de como as violências que o filme O Último Tiro trata também cruza os outros filmes, mesmo que eles não mencionem, né? Tipo, o Lealdade até menciona. Já o Laçado do Boi não, mas a gente sabe contextualmente que existem essas violências. Então, eu queria só contar essas coisas, né, para deixar esse gostinho aí para quem não viu ainda. Quem está ouvindo esse podcast já ter assistido. E eu queria saber de vocês como é que vocês veem a produção de vocês, né, desses filmes aqui que estão na mostra, nesse contexto piranhense, entre Maranhão e Piauí, seja no que vocês quiserem comentar, né, formas de fazer, formas de pensar, relações entre as pessoas, enfim, fiquem à vontade. E quem quiser começar também, fique à vontade. Começo com a Milene. Boa noite, eu sou Milene Avelar Martins, conhecida nas redes sociais como Mila Negra Avelar. Eu não tenho nenhuma formação no audiovisual, então minha trajetória no audiovisual
começa em 2016, com a finalização de alguns projetos que foram financiados pela FAPEMA. Então, começamos a criar esses documentários, etnoficção, que assim a gente denomina eles, mas como uma concretização, a finalização do projeto. Começamos primeiro com a Grande Ceia Quilombola, que deu muito certo, que é um curta que fala dessas questões alimentares, saberes ancestrais, e também tem essa pegada coletiva, como o modo de viver lá em Damas. Então, aí depois se pensou no Lealdade. O Lealdade foi algo que aconteceu, real mesmo. Aí, Lealdade foi uma dança que teve lá em Damas. O Damas é a minha comunidade, o meu quilombo, que faz parte aqui da Baixada Litoral, dentro do Maranhão. Então, Lealdade, eu brinquei como parte desse diálogo entre eu e uma outra amiga minha, que é vizinha, que também brincaram essa dança. Então, no ano, há 17 anos atrás, foi muito criticada pelos movimentos negros de São Luís. E sempre eu falava sobre essa questão para a Estela, só que eu não entendia, porque a gente via mais como a questão de estética, até porque a gente não se via bonito como um ser preto. Então, a gente achava que a gente tinha que reproduzir alguns aspectos do colonizador. Ainda tem uma outra questão, e era uma dança que a gente não era convidada, era uma dança que só existia dentro do município de Damasco, que fica em Guimarães. Então, sempre eu falava para ela que as pessoas de Damasco não eram convidadas, as meninas, porque não tinham o cabelo maleável, tinha um padrão dessa pessoa para dançar essa dança, isso na sede. Então, Lealdade, aí a dança portuguesa, acontece a dança portuguesa no meu quilombo, surge a partir de duas professoras de Damásio. Então, juntamente só brinca as pessoas, os jovens daquela comunidade, meninos e meninas pretas, que dançam essa brincadeira, dança o São João todo, se apresenta em Arraial. Quando chega no mês de agosto, que é o aniversário da comunidade, os movimentos negros daqui de São Luís vão para a comunidade, para a confraternização desse festejo que acontece ainda mais, até hoje ainda acontece. Quando chega, que eles têm conhecimento, que tem uma brincadeira dentro de uma comunidade quilombola, aí causa esse certo estranhamento. E essas perguntas, por que a gente estava reproduzindo uma dança do colonizador, por que não, tambor de crioula, uma capoeira, ou outras manifestações culturais. Aí a gente fica envergonhado. Aí acaba a brincadeira. E a gente sempre ficou com essa angústia. Aí, passado dos anos, eu venho para a capital, começo a frequentar os movimentos negros mesmo, com bastante assiduidade, tendo mais letramento racial. Aí que eu fui entender sobre essa questão, que era uma coisa que sempre me martelou a minha adolescência toda, e passando para a fase adulta, só que eles não falavam por quê. Aí, quando tivemos a oportunidade de ter o outro projeto sobre igualdade racial, aí surgiu do Rodrigo, que é o que trabalha conosco, e a Ana Estela, sobre fazermos um curta falando sobre essa questão. Aí que surge esse diálogo entre eu e a minha amiga, eu que já tenho esse letramento racial, e que a gente vai confrontando essas ideias de aceitar ou não, dançar ou não, de pertencer, que aí começa esse diálogo de eu falar que está pertencendo, se valorizando uma cultura do colonizador, de um povo que nos colonizou a vida toda, e em todos os aspectos, inclusive essas manifestações culturais. Então, o Lealdade, ele parte dessa questão, e falando sobre
sobre assim, como que vai o meu desfecho, minha trajetória, até porque eu não venho do audiovisual, eu venho da área agrária, ambiental, surge o momento de escrever histórias e ser protagonista das nossas próprias histórias. No início, eu ainda não me dava conta, sim, não tinha nem a noção mesmo, não tinha noção real, tal. Eu sempre conto várias histórias para Rodrigo, Estela, enfim. A partir do momento que eu vi que os curtas estavam sendo debatidos em vários espaços, inclusive em espaços escolares, com essas questões de identidade, pertencimento, eu fui caindo na real, então, que seria importante a gente escrever questões sobre nós, seja lá qual for o assunto ambiental, relações raciais, questões que nos incomodam, porque isso acaba influenciando outros jovens, jovens principalmente pretos, jovens negros, tanto a escrever ou entrar nesse mundo audiovisual. Então, eu vejo essa importância de estar no festivais, também no festival, no Piranhão, que está Maranhão, Piauí, que é uma forma de ter visibilidades, nosso jovem, até nossa comunidade, das pessoas ter a curiosidade de visitar e ver que lá tem vários talentos na comunidade e em torno. Então, eu vejo como esse lado positivo, que é uma forma de ampliar esses conhecimentos, tanto essas histórias, também essa juventude, que na comunidade tem muitos talentos, que na maioria das vezes fomos apagados, fomos silenciados, fomos anulados, tanto a nossa história quanto a nossa existência. Então, eu vejo que tem uma grande importância ele estar passando, tendo uma diretora negra, tendo pessoas da comunidade que não são autores, que falam mesmo sua linguagem no dia a dia, e que é selecionado nesses festivais e em outros festivais. Eu vejo a valorização, então eu começo a perceber que é importante a gente estar falando o que a gente pensa, se está sendo selecionado, é porque o que a gente fala está causando algum impacto, eu então causando alguma transformação, e assim pode se fazer, pensar em fazer outros e outros trabalhos semelhantes a esses ou não. Então, é isso, que é o Lealdade, e assim, aí a gente está já caminhando para outros trabalhos, assim, eu estou gostando, apesar de eu ser um pouco tímida, eu estou gostando de ir nesse caminho, de escrever nossas histórias, assim, hoje eu já começo a olhar para os espaços, já pensar em um roteiro, já tenho esse outro olhar do audiovisual, de estar escrevendo as histórias, de estar chamando essa juventude negra, o que está pensando, o que está incomodando. Daí a gente já pode se criar histórias para ser contadas. E, enfim, a gente está indo nesse caminho. Eu estou ainda com uma aprendiz mesmo, às vezes eu falo até amadora, e assim, é algo que eu estou gostando de fazer, que é uma forma da gente ecoar nossos sentimentos, nossa existência, por aí vai. Boa noite. Que maravilha de ouvir. Quem mais quer comentar? Não sei se lembram, mas o que eu tinha perguntado era como é que É, vocês veem essa produção de vocês nesse território piranhense, enfim, no aspecto que vocês quiserem comentar. Marco, vai lá, mano. Vou ficar por último. Oi, gente, boa noite. Sou Marcos. É, eu cursava Ciências Sociais. Recentemente eu mudei para Rádio e TV. E a minha produção foi para uma disciplina de Fundamentos da Linguagem Audiovisual, da professora Carol Libério. E ela pediu a ideia da gente, eu falei para ela que eu queria fazer
o curta sobre uma pessoa que morreu e teve a oportunidade de voltar à vida, com outro olhar. E aí depois eu pensei, por que não uma pessoa negra? E eu utilizei o poema do poeta Mafê, que é um artista negro aqui de São Luís, e pedi para o meu primo me ajudar nessa, que ele também é negro. E é como a Milene falou, como eu, um homem branco, ia falar sobre um protagonismo que não é meu. E aí eu utilizei ele e o poema dele deu vida ao curta. E o poema do Mafé é um homem negro que questiona o sistema, questiona a polícia, questiona a estrutura mesmo. E aí eu utilizei meu primo na obra, com muito amadorismo também, porque eu sou calouro ainda, não tenho muita ideia, gravei com o celular mesmo, mas eu acho que eu atingi o objetivo, e o nome, assim, pesado, o último tiro, que seja o último mesmo, porque esse não precisa ser o final, e é isso. Tem que falar que também sou tímido. Bem, primeiro eu queria parabenizar toda a organização da mostra, né, Piranhão. Eu sou Gleiser Azevedo, eu sou jornalista e documentarista maranhense, mas eu não estou aqui para falar muito de mim, eu queria muito falar sobre o que discute o vídeo. Em primeiro lugar, eu sou da Umbanda, apesar de eu ser branco, eu frequento terreiros há muito tempo, eu venho do espiritismo, e eu frequento o terreiro São Jorge de Tumajamassi, que foi onde aconteceu esse documentário, que aconteceu de uma forma muito despretensiosa. Ele é fruto da Lei Aldir Blanc, ano passado, e como eu sou um filho da casa, eu tenho uma produtora, enfim, a gente tem uma estrutura, eu simplesmente, a gente conseguiu para o terreiro a Aldir Blanc, né? E aí a gente tinha que desenvolver um projeto para eles entregarem, e muito despretensiosamente a gente foi falar sobre a história do caboclo Manezinho de Légua, né? Que na verdade é o chefe do terreiro. E quero deixar aqui um beijo enorme. E aqui eu sempre falei desde o início que eu fui um mediador diante dessa história, porque apesar de branco, eu sou apaixonado, eu tenho uma relação com o negro de respeito, de carinho, de frequentar, de pessoas próximas. Eu tenho uma relação muito massa. E a Umbanda é a minha religião principal hoje, sabe? Assim, eu culto, na verdade. E eu frequento o terreiro São Jorge do Majamassi, que é aqui no Maracanã, no Maranhão. E o Caboclo Manezinho, ele é o chefe de guia da Mãe Jô, que é a mãe de santo do terreiro. E o Laçar do Boi é um documentário que conta uma promessa que a Mãe Jô fez para o caboclo dela, né, que é a festa e o batizado, porque assim, a festa dele dura 4 dias, né, e acontece há mais de 12 anos nesse bairro do Maracanã, né, e o terreiro São Jorge fica lá. O terreiro da Mãe Jô, o terreiro São Jorge do Majamassi fica no Maracanã. E a ideia, na verdade, eu fui um executor como diretor, mas a ideia de construir o documentário e falar da história foram dos roteiristas que, na verdade, a Madaíta, eu quero deixar o nome dela aqui, a Lurdimar, o Marcelo Moraes, eles tiveram a ideia de escrever esse projeto na Lei Aldir Blanc, né, e eu topei assim de coração, e disse, pô, que massa a ideia, vamos fazer mesmo, vamos filmar. E eu fui meio que uma câmera, o Marcelo, que é da comunicação das redes sociais do terreiro, fez o áudio, e aí eu levei alguns equipamentos de luz, a gente fez uma fotografia, pegou os arquivos do terreiro, reuniu as fotos e contou a história, que é a história desse boi encantado do Caboclo Manezinho, que há 12 anos existe, né, e que é promessa de Mãe Jô. Né? Então, esse batizado, que chama boi pequeno, porque, na verdade, ele não é um boi grande. Para quem conhece a cultura do Maranhão, a gente está falando de Maranhão e Piauí, né?
Então, assim, o Bumba Meu Boi do Maranhão, ele é grande, né? E só tem o Barrica, que aqui é pequenininho. E o boi pequeno também é pequenininho, né? E quem pediu o boi pequeno para Manjô foi o Caboclo Manezinho, que é um encantado, uma entidade, né? Um caboclo que ela recebe, né? Que faz parte, que é chefe do terreiro, que ela tem várias festas, enfim. Aí quem conhece um pouco mais da Umbanda, pesquisando mais. E assim, eu fico muito feliz de 140, mais de 140 inscritos, a gente aqui todos, né, a Milena, o Marcos, eu e todo mundo que foi selecionado, poder ter voz, e a gente vê que o documentário, pelo menos assim, no meu curto é muito documentário, né? Eu não vi o do Marcos, não vi o da Milena, que eu vou ver amanhã, né? Vai ser tudo amanhã. Então eu vou estar lá aqui na mostra, lá no CCVM, e espero poder falar melhor dos outros também. E eu fico muito orgulhoso de representar e de participar de uma cultura que eu não, assim, eu não tenho poder de fala, né? Porque eu sou branco. Mas eu posso dizer que eu vivencio isso muito fortemente e é um orgulho enorme. E vamos difundir cultura popular, o saber, que as mostras possam fazer que a gente gere intercâmbio de conexões, de ideias, que isso é muito importante, do que a pessoa está fazendo, de construção de narrativas, de linguagens, porque são as mais diversas. Então, eu acho que o audiovisual maranhense, nordestino, do piauiense, do Brasil, cresceu muito, né? E eu fico muito feliz de fazer parte de tudo isso. Muito bom ver vocês. Queria poder comentar dos filmes, mas não quero dar spoiler, né? Mas falando desse intercâmbio, eu estou participando da oficina com o Pablo Monteiro, que é de São Luís. E aí, hoje foi a primeira aula, né? E aí, quando eu assisti os filmes de vocês, eu já achei muito rico a nível de estética, de opções que vocês optaram, né? Coisas que vocês optaram a nível estético, a nível de narrativa, a nível de produção também, que, enfim, é meu rolê. E eu já achei muito interessante. E aí, hoje na oficina, aprendendo também, né? E vivendo esse intercâmbio Piauí-Maranhão, eu vi ainda mais riqueza no trabalho de vocês. Então, parabenizo. E eu queria saber se vocês querem comentar mais alguma coisa, né? Sobre. Vocês já comentaram aqui sobre a participação na mostra. Para a gente é uma honra também. Enfim, a gente sabe que esses trabalhos envolvem muito. São muitos movimentos, né? Muitas pessoas, movimentos não só de hoje, né? Falando em ancestralidade, em várias coisas. Então, é uma confiança também quando vocês mandam para um evento, né? E eu queria saber se vocês querem comentar algo mais sobre as produções, ou coisas que vocês já fizeram ou vão fazer, ou, enfim, peculiaridades, seja das produções ou dessa forma de fazer piranhense, que não sei se tem, o que é que se assemelha, né? Enfim, fiquem à vontade para comentar mais alguma coisa, né? Que daqui a pouco a gente encerra. Helena quer falar? Pela ordem. Pode. Ela perguntou sobre a questão de continuar ainda produzindo. A gente. Opa, será que caiu a Milena? Helene deu Acho uma que a Milena teve caidinha. um probleminha. Voltou, Milena? Sim, a gente está produzindo estamos com estatística, ele também já está em vários festivais, também ele debate sobre essas questões raciais, que é sobre um menino jovem que vai na escola procurar uma vaga na escola, numa escola pública, e lá ele é confrontado dizendo que não tem vaga, ele só vai ter acesso a essa vaga se alguém da escola ficar doente, morrer, desistir, se tiver alguma desistência da escola. Então, isso é uma realidade que a gente vê.
que acontece em todas as escolas do Brasil, Maranhão, e com essas pessoas. E essas pessoas, a gente sabe quem são, essas pessoas que são negado esse acesso a essa educação. A gente sabe, essas pessoas têm rostos. Geralmente são essas pessoas, são esses jovens pretos. Tá aí o IBGE e outros órgãos que mostram esse número de pessoas, não são coisas da nossa cabeça. Enfim, então vai essa discussão. Então, esse jovem, ele fica muito frustrado com a negação dessa vaga, então ele acaba cometendo uma violência na porta da escola. Aí a gente já vai ver como se vai perpetuando essa violência social por ter negado esse acesso. Enfim, o Estachico, ele está aí também, ele estreou agora em outubro, e agora estamos finalizando outro com a Floresta Nossa Igreja, que já é mais uma questão de cura. Como eu venho dessa área agrária, ambiental, eu tenho muita relação com a natureza, meio ambiente, com a floresta, eu acredito nesse poder de cura de algumas plantas, e até hoje, lá em Damasio, tem essas pessoas que fazem isso, tem aquelas pessoas que só elas conseguem extrair o leite de determinadas plantas, como, por exemplo, a janaúba. Então, são coisas que me encantam muito. A gente está nesse processo de finalização da floresta, a Floresta Nossa Igreja. Então, eu acredito que o grande avanço é escrevendo essas histórias que nos atravessam, que são histórias que estão lá no nosso dia a dia, e levar para o audiovisual. Tem um problema aqui. Poder levar essas histórias, contar essas histórias num audiovisual. É isso, a gente trabalha de formas independentes, estamos trabalhando de forma independente mesmo, e estamos seguindo. Marcos, Massa ver que a produção tá quente por aí, por aqui. Vocês eu acho fizeram muito legal, assim, a possibilidade de realizar, viu, Milena? De a gente, quanto não se privar e botar a cara, eu acho isso muito massa. E eu queria falar aqui um pouco que a gente teve no Laçar do Boi um espaço de tempo muito curto de produção. Então, falando sobre narrativa, de produção, a gente a gente reuniu as histórias, né? Na verdade, a gente quis contar a história do Encantado, né? E dos 4 dias de festa, e que o boi pequeno é uma promessa da mãe Jô em todo São João do Maranhão. Ela tem que sair com um boi pequeno, e esse boi pequeno ele sai pela comunidade do Maracanã, então ele sai pelo um percurso do terreiro, né? E durante também o período de São João, durante todo o ano, o próprio terreiro realiza diversas ações sociais, né? Com a comunidade do Maracanã. Então, durante 12 anos, a comunidade já recebe esse boi pequeno de uma forma muito massa. E a gente fez no ano de pandemia, então a gente não pôde acompanhar a festa do boi pequeno no documentário, né? Então a gente de uma forma muito consciente, né, e com os procedimentos da Covid, a gente filmou com os personagens individualmente. Aí a gente reuniu uma, um pequeno uma pequena percussão e o pessoal para fazer uma sessão íntima, né, que não é a realidade do documentário, a realidade da festa mesmo, que é quando sai no São João e a gente acompanha, né, a gente fez uma coisa para contar a história. Então eu queria deixar isso para quem for assistir, né, que a gente não conseguiu acompanhar para o edital, para a Audiblanc, para esse processo, que foi para a contribuição para o terreiro, né? E eu queria deixar isso registrado. Então a gente conta a narrativa do filme, a gente constrói a partir das músicas que o Caboclo Manezinho, porque ele está incorporado na sessão, né, que a gente filma, ele está ali.
né, incorporado, e a gente mostra os chapéus, né, a gente mostra toda a parte percussiva, a criança também, porque é uma preocupação dentro dos terreiros, a perpetuação, a herança disso que a gente conversou muito, né? Então, como é que as crianças dentro do terreiro elas levam e carregam isso, né? Então, a gente de alguma forma a gente mostra isso, né? E tudo que o caboclo fez na vida de cada um, né? Porque é uma cura, ele exerce uma cura, né? O caboclo manezinho, ele exerce cura dentro do terreiro, ele é o chefe da manjô, de cabeça, é o guia que dá as determinações de como rege, como funciona o terreiro. Então, o boi pequeno, o laçar do boi é uma promessa para tudo isso. É uma gratidão e um respeito que Manjô tem pelo caboclo, o amor que aquele terreiro e aquelas pessoas que estão ali, porque aqui eu falo em nome da comunidade do Maracanã, em nome das pessoas do terreiro de São Jorge do Majamasse, e eu quero deixar aqui o meu axé, minha força para todo mundo, e que todo mundo possa fazer audiovisual, contar suas histórias e levar seus dramas, e criar linguagens e narrativas e gerar intercâmbio, que isso que é massa. Parabéns à Mostra Piranhão, muito obrigado mesmo, em nome do terreiro, em nome, eu como diretor e documentarista, e obrigado a todo mundo que participou desse bate-papo também, por ter sido convidado aí para essa sala. Obrigada também. Tu quer comentar mais alguma coisa, Marco? Do filme Último Tiro? Não, eu só queria dizer que eu também me senti muito feliz por ter sido selecionado, que foi como um incentivo para continuar nesse caminho, e também porque eu acredito que o cinema é uma forte ferramenta de modificação social também, e contribui, né, para fazer ecoar essas vozes que precisam desse protagonismo. É isso. E, Marcos, me fala um pouco Oi. como tu escolheu a narrativa do teu filme, tu já assim, tu escolheu fazer cinema, vídeo, como é que foi assim? Que a Milena ela contou um pouquinho, né, que ela veio de uma outra área, mas a necessidade dela mostrar isso. Como é que despertou em ti assim essa vontade de fazer o filme, de pegar uma câmera, de fazer rádio e TV, saca? Como é que isso rolou assim para ti, cara? Já vi que tu é tímido. Vou Eu dar uma sou, judiador aqui um pouquinho com a Ercília, eu sou muito tímido. para a gente Não, conhecer Também mais o ajuda. Marcos. eu fazia ciências sociais, mas eu sempre quis fazer rádio e TV e recentemente surgiu essa oportunidade de fazer, né? E aí, nessa disciplina de fundamentos da linguagem audiovisual, a professora propôs fazer uma produção audiovisual e veio na minha cabeça essa ideia de fazer alguém que Foi a retornou à primeira vez, né, vida. que tu fez um E vídeo. isso é a primeira vez, com o celular mesmo, foi muito amador. Massa. Inclusive, eu queria dizer que você arrasou, porque eu Obrigada. me senti muito inspirada, né? Eu não tenho essa vivência de câmera, por exemplo, de câmera, de direção, nada. Meu rolê realmente é produção, pesquisa, controladoria. E aí eu estou fazendo essa oficina para me estimular a pensar, né? Porque os meus colegas da Labicine, que aí todos eles mexem com câmera, todos já dirigiram algum filme em algum momento, ficam me estimulando. E aí quando eu vi o teu, eu disse, gente, ele usou recursos muito interessantes para burlar certas questões técnicas que são difíceis, né? Vou dar spoiler. Você gravar áudio em praia é extremamente problemático, então a bicha joga uma narração ali e ficou lindo, e eu me senti muito estimulada. Não só com o teu, mas com os outros, né? E já que vocês estão tímidos, eu vou comentar um pouco algumas coisas que me chamou a atenção. Não sei se vai ser spoiler, enfim. O Lealdade eu achei muito interessante a discussão, né, principalmente. E eu fiquei pensando em várias questões de muita coisa, né? De como às vezes a gente só carrega uma tradição, não pensa sobre ela, e ao mesmo tempo como é difícil às vezes você inserir discussões mais recentes em tradições, né? Que eu vejo que é uma discussão mais recente, é uma dificuldade. Eu tive recentemente uma vivência de ouvir uma pessoa ligada ao reizado, aqui em Teresina.
e ela falando como certas discussões de gênero é, são bem recebidas por alguns, por outros não, enfim, né? Eu achei muito interessante essa discussão no Lealdade, me fez pensar várias coisas. E o Laçado Boi eu achei interessante como vocês, né? Eu não sabia que vocês não tinham conseguido gravar, mas ao mesmo tempo deu a entender assim que não deu para juntar pessoas, né? Que tinham situações ali que as pessoas poderiam estar juntas e não estavam. Mas eu achei interessante como vocês foram costurando essa figura do Manezinho, né? Como é cada pessoa falando dele a partir da sua vivência, enfim, a partir do seu encontro, né? Tem uma senhora que fala muito sobre o encontro dela com ele e como as coisas iam se complementando, né? E aí eu fiquei pensando muito nessas, nesses recursos. Ah, eu estou falando de alguém que não está viva mais. Aqui carregava a promessa junto com a Jo, né? Mas aí tem as filhas, aí bota lá, e enfim. E aí tu falando agora que não foi possível gravar na pandemia, aí eu disse, explicou o material de arquivo, né, que eles usaram, que eu achei É, interessante, mas eu disse, não sei, não é nem que ficou solto, mas eu gostei de ter visto aquilo, inclusive achei interessante a mistura, né, de imagens, que às vezes em algumas produções não funciona, em outras sim. Mas enfim, é trabalhar muito com o que se tem também, né? Mas aí agora tu explicando fez todo sentido. E aí foi muito bom para a gente poder ver um pouquinho, né, do que é essa festa, pegando esse material de arquivo. eu Enfim. acho que é muito a relação que a entidade tem com cada pessoa que está falando ali, né, contando cada história. Então, assim, e ao mesmo tempo a promessa que o respeito que a mãe Ju é a principal, né, a senhora que começa o filme. Então, ela tem um respeito e uma gratidão e ao caboclo que guia o terreiro dela, né? Que inspira ela a conduzir aquela comunidade, a fazer as festas, a cumprir com as obrigações do terreiro, a manter os pontos firmados dentro do terreiro, a conduzir o aspecto social do terreiro. Então, a Mãe Jô, ela tem uma responsabilidade diante da comunidade do Maracanã muito gigante. E a fortaleza dela, de alguma forma, é o caboclo Manezinho. É um dos, dentro dos guias que regem a casa, mas ele é o chefe da casa, né? Então, o grande lance é que a gente não conseguiu realmente acompanhar a festa no auge, porque era um período de pandemia e isso foi um documentário que foi feito dentro da Aldir Blanc. Então, precisava ser um pouco dessa forma, de pegar os arquivos, né, de fazer os depoimentos como a gente fez, juntar as pessoas que moram e que fazem parte do terreiro, que são praticamente muito próximas à Mãe Jô, que estão participando do filme, né, e aí a gente foi à casa de cada uma contar essas histórias. Enfim, então é uma relação muito com o guia, né? Então, a pessoa precisa, a gente precisa tirar o preconceito das religiões de matrizes africanas, e desassociar isso tudo. Não existe muito preconceito e as pessoas não conhecem os ritos dentro dos terreiros, por isso que muitas pessoas acham que é demônio, é coisa ruim, e eu acho que o audiovisual, a possibilidade da gente falar dessa forma, conversar com uma mãe de santo, conhecer um caboclo e como funciona isso, é uma forma de tirar muito desse preconceito que é preciso acabar, sabe? E que é fruto de muita violência, de muita negação, e de que o povo negro, né, principalmente, vive isso. E eu, como branco, poder trazer isso de alguma forma, contribuir como linguagem, como narrativa, como eu olhar, eu só tenho a agradecer mesmo. E, enfim, estamos aqui, lutando nesse mercado maluco e massa mesmo é quando a gente consegue realizar. E eu tinha condição de botar uma equipe maior e tal, mas a gente fez algo muito. Inclusive, foi só eu, os créditos, não tem arte. A gente fez uma coisa no Premiere muito, sabe, muito simples. Foi tudo muito a história, é o vídeo, sabe? É o doc, é aquilo que a gente quer contar e que a gente pode contar com o que está ali naquele momento. É um recorte. Sim. É, né, o documentário de vocês
Em várias partes tem um modelo assim bem tradicional, mas a forma como as falas vão se cruzando, eu gostei muito da costura das coisas. Enfim, gostei muito dos três filmes. E queria agradecer, né, a presença de vocês, por terem topado aqui conversar com a gente. Se deixasse, se tivesse tempo, eu ia perguntar várias coisas que eu fiquei curiosa, mas, enfim, o tempo é limitado. Agradeço também a quem estiver ouvindo, né, pela atenção. E é isso. Vida longa às nossas produções. E obrigada aí pela Eu me coloco presença, à pelas disposição trocas. aí, sempre que a mostra precisar, a galera do Piranhão precisar, eu, Glazer, e a Captura também, que é minha produtora, independente, estamos à disposição aí para somar as forças e ajudar a realizar. Parabéns para Agradecemos. toda a produção do Piranhão, viu? Tanto a galera do Piauí quanto do Maranhão, quero deixar aqui em nome do terreiro, do Laçar do Boi, nossos parabéns. E obrigado a todo mundo que está ouvindo. E vocês que estão aí em São Luís, que forem lá no Centro Cultural da Vale, tem realizadores nossos da Labicine lá, Wesley Oliveira, Renata Fortes. Podem ir lá trocar figurinhas com eles. E é isso. Obrigada. Obrigado, valeu. Obrigada aqui, estou muito feliz de estar no Festival Piranhão. Sim, é uma alegria imensa poder ecoar nossas narrativas. Então, amanhã estarei lá, sim, lá no Centro Cultural da Vale, prestigiando esse momento único. Amanhã a gente se conhece pessoalmente. Marcos também vai estar lá, né? Ah, Vou. sim! Helena, todo mundo. Ai, gente, que tudo. Essas trocas são muito ricas.